Convidado, senhor Francisco Graciano Neto, ex-presidente do INCRA e ex-secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Muito boa tarde. Coloco eu próprio no meu currículo, breve aqui apresentado, que fui deputado federal do nosso país, pelo Estado de São Paulo, por 2 legislaturas. E volto a essa casa após quase 20 anos. A convite do relator e da deputada Tony, para apresentar aquilo que conheço da execução da política de reforma agrária do Brasil. Não apenas porque fui por um breve período presidente do INCRA, mas porque, como professor, como estudioso, eu tenho minha vida ligada a esse tema, a começar da minha tese de doutorado na Fundação Getúlio Vargas, em 1989, que gerou um dos meus livros. Então, eu venho aqui com muito gosto apresentar alguns dados que eu selecionei como 10 questões. Eu vou apresentar cada uma delas em 1 minuto, para que fundamente, do ponto de vista técnico, acadêmico, as discussões que os senhores deputados e deputadas julgarem conveniente. Eu não pretendo me dedicar especificamente à questão que tantos ocupa aqui, que é sobre invasões de terra. Eu vou mostrar alguns dados importantes sobre o processo da reforma agrária brasileira no nosso país. Então, para mostrar que o Brasil fez uma distribuição de terra como jamais nenhum país fez de uma forma democrática. O Brasil fez a maior reforma agrária do mundo democrático. Perdão, deixa eu voltar aqui. E fez durante um longo período de vários governos. E esses dados todos eles são apresentados em um documento escrito que eu ofereci à Secretaria da Comissão, com as fontes de dados. Todos esses dados são de trabalhos acadêmicos publicados e reconhecidos pelos estudiosos do assunto. E as fontes estão no texto que eu fiz escrito. Então, o Brasil fez uma grande distribuição de terras e um incrível processo de assentamentos de reforma agrária, que, como podem ver, ele começa mais elevado desde 1998 e vai progressivamente caindo a partir do ano de 2005. Se nós tirarmos uma média de 98 a 2007, 538 projetos de assentamento por ano, depois a média da década seguinte é substancialmente menor. A terceira questão é sobre a ocupação dos lotes. Embora a distribuição de terras tenha sido aquela, nós vemos uma efetiva distribuição, segundo o estudo mais reconhecido sobre essa matéria, todos eles com dados oficiais do INCRA, mostram, então, o assentamento de 929 mil famílias e 9.306 projetos em uma área total de 79,4 milhões de hectares de efetivos assentamentos realizados. A média para o Brasil é 85 hectares e meio, e essa média varia no norte, no centro, no Nordeste, no Sudeste e no Sul, porque o módulo rural varia conforme essas regiões. Esse tamanho médio tem coerência com o tamanho do módulo. A quarta questão é localização, aonde foram realizados. E pode-se perceber, fazendo a aglutinação daqueles dados, que 64,3% dos assentamentos de reforma agrária no Brasil foram feitos na Amazônia, 12,1% na região do semiárido e no resto do Brasil, 23,6%. Então, geograficamente, nós tivemos uma forte concentração dos assentamentos. Esse é um dado muito importante e pouco conhecido. Nós iniciamos, no primeiro período da reforma agrária brasileira, com a prioridade em desapropriação de terras improdutivas para fins de reforma agrária, cumprindo a Constituição.
Um estudo que comparou os dois primeiros momentos mais importantes da reforma agrária, porque depois eu vou mostrar porque ela entra em declínio. Nesse primeiro momento, 72% das famílias eram assentadas ou foram assentadas em terras que foram desapropriadas. Entretanto, essa tendência cai e aumenta esta tendência, que é a de compra de terras. Não é mais desapropriação de terras improdutivas segundo a Constituição. Não, é a compra de terras a partir de uma legislação estabelecida no conhecido Decreto 433, que é de 1992. Então, inverte-se a origem das terras. A sexta questão é sobre o custo. O estudo mais completo, feito sobre essa matéria, mostra o custo de desapropriação ou de aquisição, quer dizer, compra, e nós, fazendo-se a atualização desses dados, percebe-se que o custo, atualizando para o momento que estamos, ao redor de R$ 145 mil por assentamento. Se nós somarmos aos custos da terra os custos operacionais, o resultado é um custo médio para o Brasil de R$ 217 mil cada assentamento. Esse valor equivale a 164 meses de recebimento de um salário mínimo. Para dar uma comparação de qual é o custo da terra e dos implantação, financiamentos, etc., para a reforma agrária brasileira. Isso é importante porque muitos atribuem a reforma agrária ser uma política social. E ela, efetivamente, assume caras de política social a esse custo. Quanto à titulação dos lotes, que é um assunto que sempre preocupou a todos os que estudam nessa matéria, nós tivemos, durante todo esse período que estou aqui me referindo, uma titulação baixa no início, o início do processo mais massivo, depois aumenta e recebe uma maior prioridade a partir do governo do Temer. E eu não tenho dados compatíveis com esses para os anos mais recentes, que sabidamente ocorreu uma titulação maior. Entretanto, os dados do INCRA mostram que títulos definitivos, ou seja, escritura de terra, foram emitidas 71 mil, de um total de 750 mil assentamentos rurais consolidados. Ou seja, é da ordem de 10% a titulação definitiva de assentamentos de reforma agrária no nosso país. Há muito o que se fazer nessa matéria se ela recebesse prioridade. Depende, obviamente, do governo. A oitava questão sobre renda. A geração de renda nas atividades agropecuárias. Esse estudo é o mais completo feito sobre essa matéria. Ele usa uma tabulação especial do Censo Agropecuário de 2017, combinado com o georreferenciamento das informações do sistema do INCRA, e ele conseguiu nos mostrar, em cada uma das regiões, a geração de renda. Essa geração de renda, aqui embaixo, eu calculei, então, essa média para o Brasil, e essa média é de uma receita bruta total de R$ 11.518 por ano, em cada assentamento, e se supor que 30% desse valor da produção é renda líquida, porque tira os custos, a renda anual líquida estaria ao redor de R$ 3.455. Dados para 2018. O que daria R$ 288 por mês. Em somatória à renda dos assentamentos de reforma agrária, há a renda não agrícola, que é composta por essas outras que estão especificadas, inclusive aposentadorias, pensões, programas governamentais, rendas obtidas fora dos estabelecimentos.
A renda não agrícola é de R$ 4.513 por ano. Podem comparar que ela é maior do que a renda obtida nos assentamentos propriamente ditos. Aqui um outro estudo, uma tabulação comparando 2 estados, Rio Grande do Sul e Bahia, com relação à geração de renda, onde se chegou ao seguinte resultado. As rendas anuais dos assentados estão abaixo do esperado em função do salário mínimo. Se as famílias trabalhassem por um salário mínimo, em 52% do Rio Grande do Sul e 14% da Bahia. Então, no estado da Bahia, a renda gerada nos assentamentos de reforma agrária é apenas 14% do rendimento esperado se as pessoas ocupadas lá dedicassem ao mercado formal de trabalho recebendo um salário mínimo. E no Rio Grande do Sul, 52%. Faz sentido em termos de geração. São os dados conhecidos. Todos que trabalham com esse assunto conhecem um problema dos assentamentos ao redor que diz respeito à evasão. Aquele mesmo estudo, um outro estudo, perdão, esse que está citado aqui, citado completamente na minha apresentação, mostra uma evasão média nos assentamentos de 22%. Os dados que nós conhecemos permitem dizer que para o Brasil, a evasão é no mínimo de 30%. E a última questão que eu trouxe para esta CPI são as irregularidades nas concessões apontadas por um parecer do Tribunal de Contas da União, apresentado em plenário do Tribunal. Esse aqui é uma tabela retirada do acórdão final de 2016, onde mostra uma situação muito difícil de supostas irregularidades no registro de beneficiários do próprio sistema do INCRA. Pessoas que já foram contempladas em assentamentos anteriores, 23 mil. Jovens com idade de menos de 18 anos, 841. Proprietários com área maior que um módulo rural, 841. Servidores públicos, 144.621. Servidores públicos, beneficiários de lotes de reforma agrária, nesse período investigado pelo Tribunal de Contas. Então, esses são os dados. Titulares de mandatos eletivos, 1.017. Enfim, com base nesse parecer, o Tribunal de Contas da União, em 2016, interditou o processo da reforma agrária do Brasil, determinou a suspensão dos assentamentos e, posteriormente, deu 3 anos para o INCRA regularizar essa situação. Em 2017, o tribunal suspendeu a cautela, retirou a cautela dele e deu 3 anos para o INCRA, em 2017, para que esses apontamentos feitos, não é apenas dos fiscais, mas esse relatório consta, eu cito ele no meu trabalho, apresentado à comissão, já é um acórdão. Bom, eu quero, assim, aqui como um exemplo de sinais exteriores de riqueza que afetam 19.393 assentamentos, ou seja, gente rica recebendo assentamento, lote de reforma agrária. Não sei como, mas o tribunal nos deu esses dados em 2016. Entre um dos sinais exteriores de riqueza, aqui está o CPF dos beneficiários e o carro que eles tinham, uma coisa, algum problema seríssimo, né? E por fim, eu quero finalizar a minha apresentação dizendo ao presidente, ao relator, a todos vocês, que é impossível nós, da academia, fazermos uma avaliação
sobre custo, benefício, vantagens e desvantagens da reforma agrária brasileira, porque nós não dispomos de dados suficientes para isso. Nem o IBGE, nem o INCRA, nem outros órgãos de estudos aglutinaram informações. Nós temos estudos feitos por pesquisadores com base em dados oficiais, mas não há uma informação que a gente consiga acessar e aquilatar. Os dados que eu ofereci aqui são de publicações acadêmicas, de estudiosos em teses que foram feitas assim por diante. Portanto, se eu me dei o direito de fazer uma recomendação, uma proposta à CPI, para que fizesse constar, se o relator ou se vocês acharem conveniente, que esse país fizesse um censo agrário do nosso país, para que nós pudéssemos saber efetivamente hoje, ou nos próximos anos, ou quando fosse possível, qual é realmente a situação, e nós podemos tomar as políticas públicas necessárias para, seja consertar as irregularidades, seja para fazer a reforma agrária onde for necessária. Mas, infelizmente, nós não temos hoje os dados que deveríamos ter, que poderíamos ter, porque, por exemplo, o censo agropecuário do IBGE pega toda a agricultura, mas não separa assentamentos de reforma agrária. Então, talvez fosse uma boa ideia sugerir que o poder público brasileiro fizesse um censo agropecuário e nos desse essas informações. É o que eu tinha para apresentar, agradecendo a todos. Muito obrigado. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua impressão, não baseada no número absoluto, como disse, mas como infere sobre esses dados trazidos uma relação custo-benefício deste modelo, disso que se fez até hoje, e a prospecção futura desse processo de reforma agrária da forma que está. Pois não, senhor relator. Os números, o custo da reforma agrária, óbvio, para avaliar a política pública, é preciso saber o custo. Então, os dados que eu apresentei, eles trazem um custo de aquisição da terra, R$ 145 mil para o Brasil, média Brasil. Para o Sul e o Sudeste, vai se aproximar de R$ 400 mil. E como a maior parte da reforma agrária foi feita na Amazônia, em terras muito baratas, em geral terras ainda florestadas naquela época, então o custo a qual me referi é o custo médio. A própria tabela que eu apresentei, é possível ver a decomposição desse custo para as regiões. Então, são 145 mil, e a suposição feita é de que o custo operacional, ou seja, a implantação, financiamento e outros custos, gestão dos assentamentos, o custo do orçamento do INCRA, etc., levem a cada assentamento na média Brasil a R$ 217 mil. R$ 217 mil por assentamento média Brasil. Essas são as informações retiradas desses estudos. E, sim, quando nós vamos ver o outro lado, a geração de renda, ela é francamente decepcionante, porque ela não é que não cobre os custos, não sei se deveria cobrir os custos, porque a sociedade pode resolver investir e subsidiar um processo de reforma agrária como qualquer outra política pública. Mas o que acontece, e é o mais grave, é de que não gera produto, não gera renda para os beneficiários. Então, em termos de política pública, se fosse fazer uma comparação grosseira, eu reconheço que é grosseira, mas teria sido mais vantajoso você pegar esse dinheiro e distribuir como um auxílio, como se fez e se faz no Brasil, auxílios variados. Obviamente, não seria um auxílio de um salário mínimo, não sei como é que poderia ser, mas o fato é que o número que eu dei comparativo ao salário mínimo, a média, a renda, como é que é? Assim como o custo médio de implantação e operacionalização é 217,
Estou falando médio, né, nacional. 17 a renda mil. média nacional, 217. A renda nacional, 3.500 ano, é isso? 3.455 anos. 3.500 anual. ano. O 217 mil, não posso dizer que seja por ano, porque isso conta um período de Não, não, 217 é o custo de implantação e operação, e gera renda de 3,5 ao ano. Ao ano, é. Significa dizer que nós estamos falando de uma renda que é inferior a 1% do custo ano. Quer dizer, a pessoa coloca 217 mil reais e não ofere 1%, ou 2% nesse caso, não ofere 2% de renda sobre o investimento feito ao ano. Quer dizer, a poupança daria 3 vezes mais do que esse resultado. Bastava colocar em nome do titular 217 mil reais na poupança, ele ia ganhar 3 vezes mais do que ele ganha produzindo numa terra. É isso. Essa é a conta. Não me perdoe, relator, me perdoe, mas teríamos que comparar, porque o 217 mil não é por ano, é o total. Então, se o assentamento durasse 20 anos, eu teria que multiplicar 3.455 por 20. Aí fazer a comparação entre os dois valores. Esse 3.455 é a renda total dos produtos, é o valor bruto da produção. Ao ano. É, ao ano. Então, se você puser 217 mil reais na poupança e simplesmente disser, vou ficar com o rendimento, ano. Ah, sim. O rendimento ano da poupança é 3 vezes mais do que o assentamento está dando. É isso que eu estou dizendo. Possivelmente sim, a conta que você fez. Eu não trouxe É a conta simples, qualquer pessoa entende. Você põe 217 mil na poupança e fala para o assentado, o rendimento é seu. Ele vai receber 3 vezes mais de dinheiro do que o assentamento está gerando. É matemática. O principal fica lá, ele ofere a receita. O principal fica lá, ele ofere a receita. 3 vezes mais. A partir dessas informações, desse trabalho, que é o mais reconhecido, o mais completo sobre essa questão da geração de renda, sim. Há que se considerar também a geração de renda indireta, trabalho fora do assentamento e... Então, realmente nós temos uma situação, se nós tivéssemos os dados completos, a partir de um censo da reforma agrária ou algum estudo assim, nós poderíamos ter certeza do que nós estamos falando. Mas os indicativos são de que trata-se de uma política uma política onerosa com resultados não necessariamente virtuosos. Isso é inequívoco. E é reconhecido por quem trabalha com a matéria, em termos de geração de renda. Eu gostaria de lhe perguntar por que o senhor acha que há tanto abandono nos assentamentos? E por que não é dado esse título provisório e definitivo para essas pessoas, para fim de dar essa autonomia e independência desses movimentos que hoje lideram a reforma agrária no Brasil? Pois não, deputada. As razões atribuídas ao abandono, à evasão dos lotes, elas começam pela seleção dos beneficiários. Normalmente, congela meu tempo, presidente, por gentileza. Quando um assentamento ele é feito em uma área, em uma região onde existem agricultores familiares mais contumazes, o Rio Grande do Sul, por exemplo, mesmo, que é os dados que apresentam, dependendo da tradição e da cultura dos beneficiários, e alguns estudos indicam, inclusive, dependendo da religião que eles professam, eles são mais dedicados ao lote. Se aquele assentamento está numa região mais distante e foi fruto as pessoas foram para aquele local, não é uma região densamente ocupada por agricultura, esse tipo de coisa, por essa tipo de geografia agrária, esses assentamentos eles têm uma evasão muito maior, de 50%, 70%. O problema mais decorrente é que é muito grave também, nós não sabemos o tamanho ao certo. Quando ele sai, quem entra no lugar dele? Esse aqui. Então, em muitos casos, não sei se perceberam, no parecer do TCU, foram localizados 61.500 assentados de reforma agrária, cujo endereço
é em um estado diferente do estado onde está o assentamento. Não é do município, é em outro estado. Então, aquele beneficiário cujo CPF faz parte do cadastro, ele abandonou, provavelmente porque ele nem era de lá. Então, por isso que eu requeiro, se nós tivéssemos uma informação mais precisa, através do censo da reforma agrária, alguma coisa assim, nós poderíamos afirmar efetivamente essas razões. Uma outra razão notória do abandono é a geração de renda. Porque é inequívoco, não precisa ser de esquerda, de direita, do centro, para frente, para trás, qualquer posição política, a vida dos assentamentos de reforma agrária, aqui há pessoas que conhecem bem esse assunto, não é uma vida fácil, a vida é uma vida miserável. O poder público não consegue, por mais que se esforce, dar as condições. Às vezes os assentamentos são distantes das áreas de produção, a tecnologia não chega lá, né? Não há condições, então faz com que aquela família desista, ela volta para casa, volta para o movimento, eu não sei para onde ela vai, porque nós não temos esse tipo de informação. Então, sim, é um problema difícil, grave, que, no meu modo de ver, basicamente, se resolveria com uma seleção mais, não sei, mais técnica, mais criteriosa, que poderia ser feita por cursos, por treinamento, né? Enfim, que nós não temos. Nós nunca tivemos, enfim, essa é a situação. E só, porque a sua pergunta foi em 2 pedaços, isso impede a titulação também. Os assentamentos não são consolidados, então o INCRA nem se quisesse titular, não consegue titular. Porque o assentamento, pela lei brasileira, só pode ser titulado se ele for consolidado. Ele não é consolidado, ele não pode ser titulado também, e fica essa situação. Depois de 2, 3 anos, infelizmente, as famílias se evadem e vão para outro lugar. E que as pessoas tenham a independência e a autonomia de se inscrever no site que estava no ar, no sistema do governo, que foi digitalizado muito dessas informações. É feito um cruzamento por inteligência artificial para ver se a pessoa realmente tem situação de pobreza, se ela não ganha se ela não é funcionário público, não ganha nenhum benefício, para que ela esteja nessa lista e essa demanda surge. E aí o governo, vendo essas demandas pontualmente no Brasil, ele vai fazer um leilão público de quem tem interesse de destinar uma terra e vai ser indenizada essa pessoa e vai ser destinada para a reforma agrária. Eu queria saber se o senhor teve conhecimento desse sistema e o senhor não acha que essa seria uma das formas alternativas de trazer uma solução para que essas pessoas miseráveis não ficassem refém desses movimentos, como uma solução viável também, uma das soluções para a reforma agrária no Brasil? Pois não. Eu tomei conhecimento por notícias de imprensa apenas. Não conheço sequer o formulário que eventualmente tenha sido elaborado dentro desse projeto, desse programa. Mas sim, eu acho uma forma mais aberta, mais democrática, mais transparente de fazer a seleção. Obviamente, o que eu defendo, como engenheiro agrônomo que sou, não poderia ser diferente. Nós precisamos colocar na terra quem tem capacidade de tocar uma terra, porque não adianta também querer que eu, tenho a minha formação profissional, eu vá montar uma loja e vender roupa. Eu não sou capaz de fazer isso. Então, se nós tivéssemos um programa que selecionasse melhor e garantisse aptidão e fizesse o treinamento tecnológico, né, isso garantiria uma maior qualidade da reforma agrária, que infelizmente não está sendo conseguida até o momento. O senhor teve conhecimento de que o TCU, por meio do descobrimento dessas irregularidades de 2017, acabou recolhendo o valor de aproximadamente 3 bilhões de reais de associações, que o MST e a FNL não tem CNPJ. Mas quando se cria esse consolida, assentamentos, eles criam CNPJs da Associação das Famílias. E ganham recursos, muitas vezes para levar a cesta básica, demonstrando a incompetência, muitas vezes, de fazer a agricultura familiar. Porque muitas vezes esses movimentos são instrumentalizados, como a gente denuncia aqui, para fins político-ideológicos. O senhor teve conhecimento dessas denúncias, desse recolhimento, apesar por conta dessas irregularidades? E quais seriam as suas sugestões para aprimorar a reforma agrária no Brasil? Por quais meios a gente conseguiria tirar a politização excessiva, e normalmente de esquerda, para realmente a pessoa pobre, miserável, que quer direito à terra para produzir, tem esse direito sem essa politização extrema e manipulação que a gente vê hoje?
esses valores foram sugeridos no próprio acórdão, não foi um apenas, foram vários acordos do Tribunal de Contas da União, solicitando a devolução, o recolhimento do dinheiro, porque eles se destinariam àquelas situações irregulares que foram apontadas pela auditoria que o tribunal fez. Né? Isso aí eu tenho conhecimento por esse fato, sim. E por um bom tempo, é possível, sinceramente falando, a Câmara, através da CPI. A reforma agrária do Brasil está parada desde essa época. Não aconteceu mais nada. Quem conhece do assunto sabe. Ela foi sendo levada, não é? Aí, no governo anterior, foi feito correu atrás da titulação, dos títulos provisórios, a maior parte de títulos provisórios, nem isso estava acontecendo, porque o INCRA ficou totalmente sem capacidade de operação, sem recursos, os recursos foram bloqueados na ponta por a decisão do Tribunal de Contas. Então, realmente, nós estamos num momento muito delicado e muito importante, e daí a importância da CPI, que de start tem uma função principal mais ligada às invasões, etc., eu acho que levantar a discussão sobre o processo da reforma agrária. Que sugestões eu faria? Eu diria, como analista de política pública, quem olha esses dados, estiver em qualquer lugar que esteja, a primeira recomendação é não fazer mais reforma agrária e tentar consertar, tentar avançar dentro do que já foi feito. Não é? Por exemplo, alguns estudos mostram aquilo que todos nós sabemos. Existe uma tremenda concentração fundiária dentro dos assentamentos. Existem assentamentos que um pegou do outro, entrou no outro, arrendou do outro, arrendou do outado. Então, um assentado original, hoje ele tem 8, 10 lotes de antigos assentados. Aí isso eu chamo de concentração fundiária dentro dos assentamentos. É preciso resolver essas coisas. O INCRA precisa ir lá e acabar com essa situação. Então, a regularização fundiária dentro dos assentamentos é uma urgência. Isso abriria vagas para novas famílias. Há muitas vagas para assentados no Brasil, sem fazer novos assentamentos. Há lotes abandonados e há lotes que foram tomados, arrendados, etc., por pessoas de dentro ou de fora dos assentamentos. Então, há como dar terras para milhares de pessoas sem fazer novos assentamentos e sem precisar arrecadar novas terras. Esta é uma conclusão muito clara de todos os estudos que temos sobre essa matéria. Então, o senhor está afirmando que se fossem sanadas as irregularidades que tem em vários assentamentos, não se precisaria fazer novas invasões de terra, desapropriações, mas regularizando tudo que já existe no Brasil, daria para colocar as demandas que faltam, sem a necessidade de todos esses movimentos que, infelizmente, estão causando terror no campo. É isso que o senhor afirma? Não, o que eu afirmei é que, como política pública, um governo não deveria adquirir mais terras para fazer reforma agrária. De nenhuma forma, nem desapropriando novas terras, nem, como se tem feito ultimamente, comprando terras produtivas. Eu mostrei que, nos últimos anos, 90% da reforma agrária do Brasil é compra de terra produtiva. Não é desapropriação de terras pelo artigo 186 da Constituição. Então, não fazer nada. Agora, se as pessoas vão invadir, não vão invadir, sinceramente, aí é um problema que não é da minha alçada aqui. Eu não sei o que fazem, é outro assunto. Né? Mas não está dentro da responsabilidade pública você fazer mais frente a uma situação que é conhecida pelo quem estuda esse assunto. Pois então, primeiro, vamos investir em, como disse o Tribunal de Contas, em consertar, não sei se esse é o termo melhor, me perdoe, as irregularidades, as dificuldades. Isso vai abrir milhares de vagas para assentamentos de reforma agrária. Encontre-se uma forma de selecionar pessoas que tenham aptidão para isso e democratiza a terra para eles. Tem muita gente que deveria ter terra, fez uma escola pública, é técnico agrícola, é filho de um agricultor. Vamos dar terra para essa pessoa. Não precisa fazer mais reforma agrária. Precisa consertar a reforma agrária que nós já fizemos. É isso que a gente tem alertado aqui, que consertando as irregularidades, a gente vai conseguir alocar as pessoas e tentar dar uma dignidade para elas. Foi isso, inclusive, que o governo Bolsonaro fez. Por mais que ele, dos 450 mil títulos de terra que deu,
96% mais ou menos foram definitivos. Os outros 300 e poucos mil, 200 e poucos mil foram provisórios. Mas mesmo assim ele deu um andamento. Ele foi para o passo a seguir. Ele teve a intenção de resolver, criar um sistema para não manter essas pessoas cativas desses movimentos que, infelizmente, nesse ano já passaram de mais 50 novas invasões em terras produtivas, causando insegurança jurídica e terror no campo. Então, por isso, presidente, a gente faz esse apelo para que a gente siga nessa CPI, porque se for sanar as irregularidades, não tem mais necessidade desses movimentos continuarem invadindo terra. Mas regularizando conforme o TCU mandou, a gente vai poder dar uma contribuição de resolver a questão da reforma agrária no Brasil, dando dignidade e não miserabilidade, como esses movimentos de esquerda, infelizmente, mantêm essas pessoas cativas desse movimento. Então é isso, presidente. Muito obrigada, Chico, pelo seu depoimento. Ok, obrigado, Presidente, deputada. me permita apenas complementar. Para o ano de 2021, esses dados estão no meu relatório escrito, para 2021 foram 120 mil títulos que o governo expediu, através do INCRA. Dos 120.946, 12 mil foram definitivos, dá 10%. Então, a concessão de títulos foi bastante elevada, mas como a senhora disse, a titulação, esse é o ano específico de 2021. Senhor presidente, colegas parlamentares, o relator, deputado Ricardo Salles, fez o convite para trazer o ex-deputado federal Chico Graziano, né? Foi deputado nessa casa, foi secretário estadual de Agricultura e Meio Ambiente de São Paulo. Durante um período, ele foi chefe de gabinete do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E me preocupou, deputado Ricardo Salles, porque na apresentação do senhor Chico Graziano, ele falou que não tinha dados. Inclusive, tem registrado aqui, não tinha dados. Ora, se ele não tinha dados, deputada Sâmia, como é que ele apresenta uma série de informações para esse debate? A gente teve a oportunidade de falar com a assessoria do PT, os dados apresentados pelo senhor Graziano é de 2015. A gente está em 2023, então, muito desatualizados. Quando ele questiona, ele é questionado pela deputada que fez uma pergunta sobre a decisão a posição, aliás, ele respondeu a posição do acordo do TCU, que é uma DPF 478, o STF já anulou esse acordo há muito tempo. E o próprio TCU reconsiderou. Então, o conteúdo dessa palestra está totalmente desatualizada para os desafios de hoje. A gente verifica que foi no governo do PT, do presidente Lula e presidente Dilma, que 648 mil famílias foram assentadas, representando 64% de todo o estoque de terra até hoje, diferente do governo Fernando Henrique Cardoso, que o senhor Chico Graziano foi chefe de gabinete, que teve pouco desempenho. Inclusive, eu esqueci também de detalhar, ele foi presidente do INCRA, e a gente não sabe o período tão curto que ele ficou. Se não me engano, foram 3 meses somente que ele ficou como titular da presidência do INCRA. Era importante a gente fazer uma discussão teoria-prática, porque já que teve uma oportunidade de chegar à presidência do INCRA, poderia colocar todas essas ideias no sentido de operacionalizar. Agora, ouvir, com todo respeito, de um intelectual como ele, que eu tenho discordância, mas respeito, porque essa casa é o bom debate. Eu tenho mais afinidade com o parente dele, que é o Francisco Graziano, no campo das ideias, do que ele no campo teórico. Quando ele levanta que a produção no campo é melhor você distribuir
uma política de auxílio, como foi o Bolsa Família, que é fundamental para combater a fome, porque a fome não espera, mas é uma política, senhor presidente, de entrada. Ela não é uma política de saída. Política de saída é uma reforma agrária. Discutir subsídio, que o Brasil está se equivocando no custo, eu pergunto, e a França, que é um dos países mais consolidados na agricultura familiar, através de subsídio. Discutir subsídio é discutir o agronegócio, sem preconceito. Quando a Lei Candir foi feita pelo governo de Vossa Excelência do PSDB, que tem uma renúncia fiscal hoje de 300 bilhões, porque os exportadores não pagam tributos e quem paga é o governo federal do estado de origem. E a sociedade não está fazendo esse discurso desses tributos. Penaliza como se o custo somente fosse os assentamentos da reforma agrária. Então, fico muito preocupado. Mas, de qualquer forma, quero dizer ao deputado relator Ricardo Salles que esse é o caminho ao debate, que necessariamente, eu sempre repito, a democracia não é conviver com os iguais. Eu disse no começo, eu tenho mais afinidade com Francisco Graziano no campo das ideias, que é parente do Chico. É o José. É, o José, né? Graziano. Que é um teórico também, ele é um teórico, eu não desqualifico. Para concluir, deputado. Né? Mas tem ideias totalmente diferentes. Fiquei um pouco decepcionado, porque ele disse no começo, repito e concluo, não tinha dados e apresentou dados desatualizados, que Obrigado, não deputado. contribuem para essa CPI, que infelizmente não está fortalecendo a democracia no Brasil. Muito obrigado. Ok, obrigado, deputado. Vamos chamar Senhor deputado, eu gostaria de solicitar meu tempo de liderança. Gostaria de fazer uso da Zé fala. Trovão. O deputado Zé Trovão está com tempo de liderança? Presidente, eu só queria fazer, Só um minutinho, eu só vou pra- ter que sair aqui, não é questão de deselegância, não. Começou votação nominal Sim. e eu não marquei presença. Os deputados que não marcaram levam falta. Então, eu vou lá e volto para depois Deputado ouvir no Paulão, momento exato. Eu espero que o senhor... Eu vou voltar. Saia apenas eu lhe explicar Não, que tudo a bem. minha informação foi de que nós não temos dados agregados sobre o processo da reforma bem. agrária. E os Mas eu vou e volto, deputado. Não, e os dados que eu apresentei são dados de estudos publicados e referenciados de pesquisadores do assunto. Existem muitos dados. Não existe uma informação agregada sobre o processo. Então, em nome da verdade da minha afirmação, agora eu te libero para você assinar. Tudo bem. Muito obrigado pela sua liberação. O senhor foi cortês, diferente de um ex-governador jagunço que veio para essa casa. Muito obrigado. Por 5 minutos, deputado Marcon. Tenente Coronel, o relator, presidente Chico Graziano, te chamo de presidente porque na época que o senhor foi presidente eu era acampado lá no Rio Grande do Sul, e o Valmir Assunção, o João Daniel, somos do Movimento Sem Terra. Eu e o Valmir Assunção já assumimos aqui nessa Câmara por 4 vezes, e o João Daniel por 3. E eu fui deputado estadual. Eu nunca precisei assumir com tornozeleira aqui na Câmara Federal e sou do Movimento Sem Terra. Tá bem? Precisa dizer mais alguma coisa? Sou bandido? Não, não sou bandido. Tenho respeito e Graziano, te dou os parabéns, podemos ter divergência. Tu fez um debate do alto nível. Posso não concordar com os seus números, mas o senhor veio comprovar uma tese que o senhor defende. Do alto nível. É isso que nós temos que fazer. Eu digo aqui, quando o senhor foi presidente, não sei se o senhor era no senhor ou não, mas no tempo do Fernando Henrique Cardoso, no Rio Grande do Sul, tinha que assentar 1000 famílias por ano. E foi atingido os números. Foi atingido, eu reconheço isso. Está lá os dados, lá no INCRA. Mas recurso para infraestrutura foi pífia na época. Pífia. Foi uma lógica que o Fernando Henrique Cardoso construiu. Eu vou questionar, posso questionar a falta de recurso para infraestrutura. Sobre a questão de funcionário público, eu queria que o senhor me explicasse para mim, que eu tenho a 6ª série, eu não estudei, e eu tenho dificuldade de entender. Então, se o senhor pudesse me explicar
como professor que o senhor é, o Centera tem que ter uma forma. Qual é a empresa que constrói essa forma para o Centera? Porque é criticado quando vê os dados que o senhor colocou, que eu questiono, que produziu pouco. Aqueles que produzem muito é porque tem caro. Qual é a forma certa para o movimento Centera, para os assentados ficar em cima da terra? Eu não entendo. Porque se o cara tem um carro importado, porque tem um carro importado. Se o cara produz um salário mínimo por mês, é porque produz pouco. E eu vou aqui, presidente, ter os dados da CNA, que não é nenhuma entidade que mora de paixão por mover essa inteira. Pelo amor de Deus, não vão levar por desaforo. 37% dos assentados ganha menos que um salário mínimo. 37%. 35% ganha mais do que um salário mínimo. 26% dos assentados ganha mais do que um salário mínimo. Isso feito essa pesquisa há 14 anos atrás pela CNA. Uma pesquisa feita pela CONTAG são quase os mesmos dados. E os meus dados aqui deu 98% dos assentados. Tá bem? Outra, o assentado não pode casar com uma funcionária pública porque é irregular. Falo isso da minha família. Meu irmão é assentado comigo. Não sei se ele teve mais sorte ou menos sorte que eu. Ele casou com uma professora pública e é irregular, porque casou com uma funcionária pública. Eu sou deputado, fui irregular em 2017. Meu compadre que mora no assentamento, senhor presidente, foi assessor por 6 meses de um vereador assentado, está irregular. Então o assentado tem que ser um Jeca Tatu. Tem que estar sempre na mesma. Se ele produz mais é porque teve problema. Se ele produz pouco é porque teve problema. Então essa questão, o certo que quem ganhou benefício até agora, e não sou contra o agronegócio, inclusive tenho amigos e não me comeram, e nem eu comi eles, comeram eles da forma que vocês entenderem. Quem deu risada é porque entende de outra forma, entende do jeito que vocês querem, inclusive aqui no meu lado, e aonde o Piveta, que é vice-governador do Mato Grosso, é da minha cidade natural de Rondinha, e ele defende que o agronegócio tem que industrializar, vender, agregar valor. Chega de estar vendendo boi vivo, vender soja em grão e assim por diante, e desmatando onde passa um boi, passa uma boiada. O governo nosso, do PT, deu financiamento com 20 anos para pagar, 20 bilhões de reais para construir armazém para o agronegócio. Esse discurso não pega mais. Então, presidente, eu queria saber qual é a forma para um Centera. E os dados que o senhor deu, eu questiono, para mim não é real, e que gostaria de convidar o senhor para visitar alguns assentamentos. Obrigado, deputado. Tanto aqueles que estão produzindo e aqueles que o Bolsonaro abandonou. O Bolsonaro deveria estar na cadeia. Na cadeia, o que ele fez com os assentamentos no Brasil inteiro. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, a deputada Sâmia Bonfim. Só um minutinho. Posso? Deputado Marcon, os dados que eu apresento sobre renda são publicados em 2022. O estudo chama Um Retrato da Reforma Agrária na Região Sul do Brasil, com base no Censo Agropecuário 2017. Esse estudo foi feito com o apoio do INCRA em 2016, porque eles precisavam da tabulação especial, porque o Censo Agropecuário dava os dados dos agricultores em geral, eles não sabiam se era assentamento ou não. Então eles pegaram CPF por CPF do IBGE, do Censo Agropecuário do IBGE, cruzaram com os dados dos assentados e conseguiram separar, então, nessas tabulações que eu apresentei aqui para várias regiões. São 3 autores, são autores reconhecidos, o trabalho é muito citado. Então, me permita dizer, o senhor, se discordar, não discorde de mim, discorde dos autores, porque eu estou citando-os, e eles estão na publicação. Quem são os autores? Os autores é Marques, França e Del Grossi. É um trabalho conhecido, está aqui, eu deixei, obviamente, com a Secretaria da CPI o meu trabalho, mas eles são
são reconhecidos. Mas eu também citei 2 fontes Sim, que existe. fizeram as pesquisas. Sim, a pesquisa da CNA foi uma pesquisa de opinião pública, se não me engano, contratada pelo IBOP. A CNA contratou o IBOP para fazer uma pesquisa de opinião pública em assentamentos e entrevistou aproximadamente 1.000 famílias em todo o Brasil. Uma pesquisa de opinião pública, não é uma pesquisa acadêmica. Então, é muito difícil comparar o dado de uma pesquisa de opinião pública do IBOP com uma pesquisa de academia. Então, eu apenas quero obviamente, as divergências de dados, elas são muitas. É por isso que eu reclamei, ao final, que nós não temos um local onde a gente tem os dados. Como assim? O censo do IBGE para a agricultura brasileira está lá. Você pode gostar ou não gostar, mas são os dados oficiais sobre a agricultura do Brasil. Então, em todos os lugares. Nós precisamos ter essa informação para acabar parte desta encrenca, vamos dizer, que fica cada um puxando, né, para o seu lado. Por exemplo, o assentamento em Sumaré, que é um dos mais antigos no estado de São Paulo, é um exemplo maravilhoso para todo o Brasil. Funciona muito bem. A forma que eu vejo para o assentamento é o de assentamento lá de Sumaré. Eles progrediram, eles estão muito bem de vida, e tem vários carros, que ótimo, né? Entendeu? Então, eu acho que nós temos... Qual foi a diferença? Eles já eram agricultores e receberam as terras que ocupavam, e foram assentados no local onde ocupavam. Então, aquilo que eu reclamo, e o Valmir, a quem eu conheço mais, sabe dos meus argumentos como técnico. A aptidão do agro não é de todo mundo. Então, quem tem mais aptidão e conhecimento vai para frente, vai melhor. Ele quebra o galho, ele vai. E boa parte que não tem como fazer isso. Por isso que eu reclamo sempre essa questão de como selecionar melhor a aptidão dos beneficiários da reforma agrária. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, a deputada Sâmia Bonfim. Bom, agora que a tornozeleira parou de apitar, vou fazer a minha fala. Presidente, eu fiquei bastante chocada quando o nosso convidado afirmou de forma bastante incisiva, mais de uma vez, que não tem que ter reforma agrária no Brasil. Porque aqui, o início dos debates, boa parte dos deputados dessa comissão se disseram contra o método de ocupação de terras para reivindicar aquilo que é inscrito na Constituição. Porque se o direito à propriedade privada foi votado no ano de 88 na Constituição, também a necessidade de ter um uso social da terra e também a reforma agrária também foram inscritos na mesma Constituição de 88. E a discussão, boa parte das vezes aqui, se dá sobre isso. Se os movimentos sociais têm legitimidade, se as ocupações são métodos legítimos para forçar o Estado, pressionar o Estado, para que garanta, para que faça assentamentos. Mas eu fiquei um pouco chocada quando o senhor deu um passo além da defesa que vinha sendo feita aqui, de que não é que, na visão do senhor, não tem que ter movimento social para que isso aconteça, é que nem sequer tem que ter reforma agrária, porque senão seria rentável para os próprios assentados. Inclusive, o relator começou a tentar quantificar, fazer uma comparação com aplicação na poupança. Enfim, sendo que a própria função social da terra, que também é prevista por lei, e que foi inspirada, inclusive, no 2º Estatuto da Terra brasileira, fala sobre 4 conceitos, né, da função social. Do ponto de vista produtivo ou econômico, que é um aspecto que o senhor apresentou muito, ambiental, trabalhista e social. Ou seja, uma multiplicidade de fatores que embasam a necessidade do uso social da terra e, portanto, da sua democratização do acesso. Porque, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se faz muito uma defesa do papel do agronegócio no Brasil, mas o agronegócio brasileiro é agroexportador, serve para exportação de commodities, ao mesmo tempo que, de fato, houve um aumento financeiro para o Brasil em função dessas exportações. Veja, em 2021, o agronegócio bateu recorde de exportação, movimentando mais de 102 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, 125 milhões de brasileiros viveram em segurança alimentar, porque, paralelamente a isso, não se tem um fortalecimento da agricultura familiar, que sabemos é o que, de fato, abastece a mesa das brasileiras e dos brasileiros. E tem um outro problema, o agronegócio no Brasil não tem uma responsabilidade socioambiental como deveria. Tem dados aqui de um estudo do The Guardian e do Forbidden Stories, do Repórter Brasil,
que mostra que mais de 800 milhões de árvores foram derrubadas na floresta amazônica em apenas 6 anos para suprir a demanda global por carne bovina do Brasil. Ou seja, ao mesmo tempo em que se garante o fortalecimento do PIB brasileiro, altos lucros para os latifundiários, se destrói o meio ambiente e se esquece de garantir fortalecimento da agricultura familiar, de garantir que haja, de fato, reforma agrária, justiça no campo no Brasil, que também significa trabalho, também significa a possibilidade de gerar alimento para a população brasileira. E mais, o agronegócio, e eu sei que o senhor é um grande defensor dos agrotóxicos, pude ver, inclusive, algumas defesas que o senhor faz, e tem uma espécie de negacionismo científico, me desculpa o termo, mas um terraplanismo, que o senhor nega, inclusive, que eles façam mal para a população brasileira. Mas também há dados do SUS que indicam registros de intoxicação de crianças de 0 a 14 anos. Foram 9.806 registros de intoxicação entre 2010 e 2021. Dessas, 91 crianças morreram intoxicadas por agrotóxicos. Há também pesquisas feitas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul que mostram que os agrotóxicos têm relação com câncer infanto-juvenil, com a infertilidade, com o aborto espontâneo. Inclusive, não é à toa que a Europa bane boa parte dos agrotóxicos que são liberados aqui no Brasil. Aliás, durante o governo Bolsonaro, houve uma liberação recorde de uso de agrotóxicos no Brasil. Em 3 anos de gestão, aprovou a maior quantidade da história. Foram 1.560 novos ingredientes ativos registrados entre 2019 e 2021. São dados do IBAMA durante a gestão Bolsonaro. Mas veja só você, 30% desses agrotóxicos que foram liberados por eles são proibidos na União Europeia. 20% são considerados extremamente tóxicos. 109% foi o aumento de intoxicação por agrotóxicos. Por que no Brasil se libera e na Europa proíbe? Porque lá tem uma reflexão sobre a saúde da população. E é o que a gente gostaria que tivesse aqui no Brasil. Por isso a importância, tanto da reforma agrária, do debate da agricultura familiar, mas também do combate a essa lógica que é negacionista, de dizer que os agrotóxicos não fazem mal para a saúde da população brasileira. Obrigada. Ok. O senhor quer fazer um comentário? Eu só gostaria de... Muito obrigado, deputada. Só queria fazer três informações para ponderar um pouco as suas informações. Pelo Censo Agropecuário do IBGE 2017, 25% da produção de feijão do Brasil vem de agricultores familiares e 75% vem de agricultores empresariais. Esse é o dado do Censo Agropecuário do IBGE. São 4 cores de feijão. O censo apresenta, inclusive, cada uma, o feijão de cor, feijão preto, feijão do Nordeste e o feijão calpi. Então, o agronegócio produz feijão. E produz 75% do feijão do Brasil, são os dados oficiais. Perdão, me perdoe, presidente, só em deferência à deputada, no desmatamento da Amazônia, naquele período mostrado, o IMAZON e o IPAM, que são os 2 principais institutos que trabalham com questão ambiental e florestal na Amazônia, eles mostram que o desmatamento causado por assentamentos de reforma agrária foi de 25% no primeiro período e subiu para 30% no segundo período. Ou seja, infelizmente, o desmatamento da Amazônia é causado por todos que vão lá, independente de tamanho. Os dados são do IMAZON e são do IPAM. Presidente, esses mesmos dados de 2017 mostram que 48% da produção de café e banana do consumo interno brasileiro é de agricultura familiar, 80% da mandioca, 69% do abacaxi e 42% do feijão. Ao contrário, do agroexportador que serve para alimentar um mercado internacional. São os mesmos dados. O senhor só mencionou um alimento, mas existe uma diversidade rica alimentar brasileira. O senhor se esqueceu de mencionar do mesmo dado. Pesquisa. Muito obrigado. Ok. Com a palavra, deputada professora Luciene Cavalcante. Obrigada, presidente. Quero aqui parabenizar a proposta trazida pelo professor Chico Graziano, que fala da urgência dos governos produzirem dados oficiais sobre a real situação do campo no Brasil,
que se realize com profundidade um censo agrário, com o tratamento dos dados agregados. Só então a gente vai poder, de fato, ter condições de fazer a avaliação das políticas públicas. Então, espero que a comissão possa acolher essa indicação do professor. Acho que isso é muito importante para a discussão da terra no nosso país. Mas é também importante a gente destacar, professor, na sua explanação, que os dados trazidos são até 2018. Em 2018, tem um motivo pelo qual a gente não tem uma atualização maior desses dados. Porque há uma política de desmonte do governo Bolsonaro do IBGE. E o que aconteceu? O orçamento mínimo considerado pelo IBGE para realizar o censo, em 2020, eram de 3,4 bilhões. No ano seguinte, já na atual gestão, o órgão derrubou para 2,3 bilhões no montante disponível para a realização da pesquisa. Então, o que a gente percebe quando vai olhar os dados do orçamento público, eles foram contingenciados, foram retirados desse órgão, que é extremamente importante para a gente realizar pesquisas. Então, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa importância de a gente ter esse censo agropecuário para essa discussão e também se o senhor pode falar um pouco sobre as outras políticas públicas que estão em curso no nosso país, como, por exemplo, o Plano Safra, que liberou para o agronegócio, só no ano passado, 340 bilhões. Ou ainda as políticas públicas do BNDES, que também destina montantes muito consideráveis para esse setor do nosso país. Muito obrigada. Pois não, deputada. Obrigado pela consideração. O IBGE é o órgão que faz levantamentos estatísticos, né? Se fosse fazer, então, em complemento à sua pergunta a mim, fosse fazer um levantamento, como se faz um censo, o IBGE teria que fazer. Ele demoraria para fazer isso e, obviamente, precisaria ter o orçamento. Mas, como o INCRA já tem o CPF e o endereço e a localização de todos esses produtores de assentamentos de projetos de reforma agrária, seria relativamente fácil, né? Não tão custoso como fazer um recenseamento geral como o IBGE faz. Eu imagino que, em endosso à necessidade desse estudo, talvez o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do país, o IPEA, ele tem capacidade analítica, não vai fazer uma nova pesquisa, mas o IPEA poderia, talvez, fazer esse estudo, que fosse o estudo inicial, e nos dissesse, porque mesmo com relação a quantos assentados nós temos variadas informações. Elas variam entre 900 e 1.100.000. Então, realmente, por isso que eu tive essa ousadia de sugerir que, independente da questão mais, enfim, acirrada, que levou a própria CPI sobre processos de invasão de terra, movimentos sociais, nós não sabemos nem direito sobre o que nós estamos falando. Né? Então, realmente, talvez o IPEA pudesse fazer esse estudo, se fosse encomendado a ele que fizesse, mas eu realmente defendo que o IBGE fizesse um censo da reforma agrária brasileira, que eu chamei um censo agrário. Aí eu acho que metade das nossas disputas, das nossas encrencas, a gente resolveria com os dados. Depois, cada um que defenda a sua opinião, né? Obrigado. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, primeiro eu quero parabenizar Francisco Graziano, ex-deputado, ex-presidente do INCRA, e que ao longo da sua história sempre esteve junto no governo federal com Fernando Henrique Cardoso, e porque Francisco ele é original. E eu digo isso porque foi no governo Fernando Henrique Cardoso
que criou o Ministério Extraordinário de Reforma Agrária, que hoje é o MDA. Foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi no governo Fernando Henrique Cardoso, naquele período, que houve o massacre de Eldorado Carajás, onde 21 sem terra foi assassinado. Foi nesse período de Fernando Henrique Cardoso que aí foi construída uma medida provisória, que áreas ocupadas era proibido desapropriar para a reforma agrária, que vale até hoje essa medida provisória. Então foi nesse período. Francisco Graziano sempre teve uma posição sobre a reforma agrária que até hoje traz. Então, por isso que eu quero dizer, parabenizo justamente por isso. Porque eu dizia no início que você ia fazer um debate importante para todos nós aqui. E eu sou daqueles que os dados que foi colocado aqui é um dado que a gente pode debater, que isso ajuda a avançar o processo de reforma agrária. Sobre isso eu não tenho dúvida. Agora, por exemplo, os dados do TCU, esses dados foram trazidos na época da CPI INCRA-FUNAI. Foi naquele período que eu também participava dessa CPI e nós debatemos esses dados. E é uns dados que a gente levantou muito e fazia o debate. Por quê? Porque eu, Marcon e João Daniel, nós três somos deputados sem terra, somos assentados em um projeto de reforma agrária e não constava no relatório do Tribunal de Contas os nossos nomes. Aí nós questionamos que esse relatório não era confiável, porque nós somos assentados e não estava lá, mas estava lá dezenas de vereadores que são assentados. Aí o meu questionamento, e não é para ti, o questionamento do modo geral, eu fico perguntando, olha, um assentado ou uma assentada, que ele passou em um concurso público para professor, não pode exercer a função? Lógico que pode. Porque quando as pessoas querem, deputado Marcon, colocar o sem terra em uma caixinha, tem duas perguntas que não se faz a um sem terra antes de ser assentado. Não se fazem. Primeira pergunta é se ele tem vocação para trabalhar sol a sol em uma fazenda de quem quer que seja. Isso as pessoas não perguntam. Vai lá e paga migalha para ele, porque ele precisa de ter o direito a se alimentar e tem que ir trabalhar. Essa é uma grande verdade. Aí o médico, o grande empresário, dono do banco, que está no setor financeiro, não pergunta se ele tem vocação para ter fazenda, mas ele tem as fazendas. Aí tem deputado aqui que vem dizer, tem que respeitar quem produz. É verdade. Tem que respeitar quem produz. E quem produz é o peão. Quem produz é o trabalhador. Quem produz é quem vai no dia a dia trabalhar para poder construir a riqueza de muita gente, que muitas vezes vai uma vez na propriedade, ou duas vezes durante o ano, mas tem um lucro dessa riqueza. Esse é o debate que tem que ser feito. E por isso que nós precisamos debater. Eu quero, senhor presidente, que agregue o tempo de liderança. É importante a gente debater também nessa questão da reforma agrária. Eu sou daqueles que acham que tem que debater a questão social, mas tem que debater a questão econômica, que é fundamental para nós, todos nós, porque nós lutamos pela democratização do acesso à terra, é pela questão social, mas também é pela questão econômica, sem dúvida nenhuma. Lógico que tem assentamento que as pessoas, a renda é muito baixa. E sobre isso eu não tenho dúvida. Mas nós temos muito assentamento nesse Brasil que a renda é média, a renda é alta. Fruto do trabalho de cada um assentado que nós temos nesse Brasil. Sabe por quê, senhor presidente? Porque nós passamos os últimos 6 anos sem um financiamento na agricultura familiar, nem para os assentamentos de reforma agrária. Nenhum financiamento, destruir o INCRA, destruindo a perspectiva da reforma agrária. A reforma agrária é necessária. Nós temos quase 100 mil famílias acampadas nesse Brasil. Quase 100 mil famílias.
que precisa de um pedaço de terra. O que nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar é criar uma comissão igualmente essa para poder perseguir, condenar as pessoas antes de ouvirem. Porque o que a comissão fez lá no Pontal, em São Paulo, não pode ser feito. Além de ir para lá para poder ouvir um lado, até invadir as casas das pessoas. E tinha deputado dizendo, não é casas, é barraco. Esses barracos é a casa daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas não tiveram as mesmas condições que muitos deputados têm aqui. Não tiveram. Então, por isso que vive em umas condições daquela. Porque o Estado brasileiro não colocou os recursos para poder investir e desenvolver os assentamentos. Agora eu quero perguntar, porque dizem que a reforma agrária é cara. Eu já ouvi isso em muitos lugares. Quanto custa para criar um emprego na cidade, para montar uma indústria? Para os ricos ficar cada vez mais rico? Quanto o Estado brasileiro dispõe de isenções para esses grandes empresários? Quanto? Esses dados têm que estar na mesa. Porque nós temos no Brasil 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Fruto de quê? De uma desigualdade social que existe nesse Brasil e que nós temos que combater. Aí as pessoas dizem, é caro fazer a reforma agrária, se der dividir esses recursos que gasta em uma desapropriação, pode ser até melhor, tem gente que diz isso. Aí você vai colocar essas pessoas aonde? Nas cidades, do jeito que vive, nas periferias dessas grandes cidades? É isso que vocês propõem? Nós precisamos ter capacidade nessa comissão de compreender que a reforma agrária é uma questão social e é uma questão econômica. É uma questão da gente democratizar o acesso à terra, mas também é uma questão ambiental. Porque quem destruiu a natureza sempre para criar boi foi os grandes empresários nesse Brasil. Destruíram e continua destruindo. E nós temos que ter consciência disso. Portanto, a reforma agrária está na ordem do dia. Tanto é que nós estamos debatendo aqui. A reforma agrária é necessária para milhares de pessoas que nós temos nesse Brasil. A reforma agrária é necessária para democratizar o acesso à terra. A reforma agrária é necessária pela questão ambiental. A reforma agrária é necessária para criar oportunidade para as pessoas. Isso nós temos que ser realistas aqui entre nós. Mas também, senhor presidente, eu quero... Valmir, posso só fazer uma pergunta por curiosidade para você? Lógico, pergunta. Lógico. Você citou um dado de 100 mil pessoas acampadas. Eu queria só perguntar, de onde é esse dado e que região que estão essas pessoas? Qual é a localização? Olha, os dados que nós temos esses dados do Movimento Sem Terra, nós temos esses dados do INCRA, nós temos no INCRA parte desses dados, e para você ter uma ideia, só na Bahia nós podemos apresentar acampamento por acampamento, que tem quase 20 mil famílias acampadas, esperando para ser assentadas. Sabe por quê? Porque o seu governo, não estou sendo delicado não desapropriou, paralisou a reforma agrária. É por isso. O acordo que tinha com o Tribunal de Contas, durante 2017 até hoje, não resolveram. Foi o governo Bolsonaro responsável por isso. É essa a situação que nós estamos vivendo. Mas eu quero concluir dizendo que no último dia 3, Francisco Graziano, eu estive em um assentamento, lá no município de Alcobaça, que fica no extremo sul da Bahia, participando do aniversário de um assentado, que ele tem 80 anos, 6 filhos. Ele chegou lá no dia 7 de setembro de 87. Uma família muito pobre. 36 anos depois, está lá para qualquer um ver. Ele com a bandeira do Movimento Sem Terra, os filhos em outros assentamentos, e ele é assentado e se orgulha de ser assentado naquela área. Porque se não fosse o movimento e ajudar a organizar as famílias, ele nunca teria um pedaço de terra. Porque a reforma agrária que nós temos no Brasil é justamente fruto da organização dos movimentos sociais. Aí querem criminalizar o Movimento Sem Terra.
vou dizer aqui para vocês, de todas as áreas que nós temos em todo o Brasil, só 40% foi organizado pelo Movimento Sem Terra. As outras não. Foram outras organizações feitas que organizaram em todo o Brasil. No último domingo, eu fui em outro assentamento, o último domingo agora, assentamento Che Guevara, em homenagem a Che. Estive lá no assentamento, que fica em Venceslau Guimarães. Lá, nesse assentamento, eu coloquei uma emenda, justamente para pavimentar parte da área da agrovila que tem nesse assentamento. Eu estou dizendo isso porque se tem uma coisa que me orgulha, é de estar lado a lado da luta pela reforma agrária, dos movimentos sociais, dos indígenas, dos quilombolas, porque foi por isso que eu me tornei deputado, para defender os iguais a mim. E por isso eu estou aqui defendendo o Movimento Sem Terra e não admito alguém dizer que são criminosos ou que... Vai concluir, deputado. Estou concluindo, senhor presidente. Não admito isso. Sabe por que eu não admito? Porque tem muitos municípios que a economia desses municípios, se não fosse os assentamentos, não tinha nem o que comer. É justamente a luta e a construção desses assentamentos que melhoraram a economia desses municípios, senhor presidente. Por favor, o senhor quer fazer a palavra? Não? Meus colegas, o ex-deputado, sempre deputado Francisco Graciano Neto, ele tem agora um voo, então, infelizmente, faltam ainda 3 parlamentares que vão poder fazer uso da palavra, mas, infelizmente, a gente não pode segurar o nosso convidado. Quero lhe agradecer muito pela sua participação, deixando sempre esta CPI à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado, se eu quiser fazer. Muito obrigado, presidente. Me desculpe, mas realmente aquele começo lá demorou muito e agora eu estou arrebentado aqui para sair correndo aqui. Muito obrigado. Senhor presidente, o senhor me consegue 10 segundos? Só para me dizer que nós vamos subscrever o relatório da deputada Sami Bonfim, que apresentou nós enquanto federação, porque acreditamos que é fundamental. Ok.